versículo 1 até o 6. Graças a Deus. Salmo de número 25, versículo 1 até o 6. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido e nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos. Pai eterno, maravilhoso, santo que está no céu, mas que através da presença maravilhosa do Espírito Santo está em nosso meio aqui para receber o louvor, a honra, a glória. Nós tributamos a Ti nesta noite, ó Pai. Queremos colocar, ó Deus, a direção deste culto nas mãos do Senhor e pedir a Ti, ó Deus, receba este culto, receba o louvor como cheiro suave às narinas do Senhor, meu Pai. Nós queremos glorificar o Teu bendito e eterno nome, hoje para todos sempre. Te agradecemos de todo o nosso coração, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido de toda doença, toda enfermidade e desta coronavírus, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que tem atendido as nossas orações, que tem ouvido o nosso clamor, e até aqui tem segurado as nossas mãos, e há de continuar segurando e abençoando o Teu povo, dia e noite sem cessar, para não deixar nós contaminar com esta enfermidade terrível, nenhum dos familiares da casa do Senhor, daqueles que Te servem, daqueles que Te buscam, daqueles que Te adoram, daqueles que, ó Deus, amam os preceitos e guardam os mandamentos do Senhor de todo o coração. Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós, ó Deus, queremos glorificar o Teu nome nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Queremos colocar, ó Deus, um período de louvor nas Tuas mãos, queremos colocar aquele que vai cantar, que vai louvar, que vai adorar o Senhor, pedir a Ti, Deus, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração para a glória do nome bendito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ministério Louvor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos aproveitar o nosso tempo para adorarmos o Senhor. Amém? Render a Ele a nossa adoração. Sei que você veio aqui sedento de dar ao Senhor glórias e honras, que é devido ao nome dEle. Amém? Então vamos como corpo, como família, render ao Senhor a nossa adoração nessa noite. Nós possamos experimentar mais do Senhor. Amém? Mais dEle. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Seu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, ainda hoje. Não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós.
somente a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Louvado seja o Senhor, o Deus Santo nome. Aleluias. Aleluias. Quando você decide obedecer à vontade do Senhor, Ele já está reinando na sua vida. Amém? Quantas vezes a gente tem um desejo, mas a palavra nos manda, nos inclina para outro caminho. Então nós vamos pela vontade do Senhor e não pela nossa. Então o reino do Senhor já começou na nossa vida. O reino do Senhor já começou na nossa casa. Quando nós pedimos ao Senhor, reina hoje, eu preciso estar em obediência a esse reino, em submissão a esse reino. Porque esse reino, ele já é real, ele já está entre nós. Mas você e eu, como igreja, como filhos, como servos, como cristãos, nós temos consciência desse reino. Muitos não têm consciência, nós temos. Então nós devemos pedir. Tem que ser uma oração nossa, reina Senhor, né? Que o seu reino venha, que ele se estabeleça no nosso meio. Aleluias. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti
adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Tu és incomparável, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Para Deus mesmo esse louvor, amém? Louvado seja o nome bendito, Senhor. Irmão, pode sentar? Vamos, você que trouxe o dízimo, oferta, tenho o prazer de entregar na casa do Senhor, vou orar por você, abençoando, em nome de Jesus, amém? E logo em seguida o Richard estará trazendo a mensagem do Senhor para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos neste momento, mais uma vez. Pai eterno, maravilhoso, nós somos gratos a Ti por esse período até agora, esse louvor que foi tributado a Ti, mas agora, Deus, nós queremos cultuar ao Senhor com dízimo, com oferta. Neste momento eu quero abençoar a cada vida de todos quantos têm trazido a oferta regularmente, o dízimo regularmente na casa do Senhor, aqueles que já trouxeram e ainda vão trazer também, meu Pai. Quero abençoá-los com toda sorte de bênção e que haja prosperidade em cada lar de cada um dos filhos e das filhas do Senhor, meu Pai. Que nunca venha faltar o emprego, que as empresas sejam ricamente abençoadas pelas mãos do Senhor, mesmo nessa crise, ó Deus. Nós abençoamos todas as empresas, todos os empresários, para que não venham fechar, mas que venha gerar mais e mais emprego para os pais de família sustentar a sua família. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos com toda sorte de bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer aqui à frente. Richard, vem aqui para nós te abençoar. Richard, nós já sabemos que você é bênção do Senhor, que a palavra está no seu coração, mas que agora Deus vai transportá-la para a sua boca e você vai falar com a boca de Deus para o nosso coração. Queremos te abençoar com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus, e queremos também ser edificados através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Aleluia. E em meio a essa... Glória a Deus. Em meio a esses problemas e esse caos em qual nós estamos vivendo, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra e Ele me deu um tema para essa palavra. E quer dizer, crer em meio ao caos. Porque quando nós estamos bem demais, crer é um pouco mais fácil. Mas quando nós estamos em meio ao caos, em meio à adversidade, só a fé faz com que nós cremos. Só a fé em Cristo Jesus faz com que nós cremos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 1 fala assim, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. O finalzinho, e tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do mar, teve medo. De novo, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és de Deus. Pai, muito obrigado por esse dia. Eu quero glorificar o teu nome, bendizer o Senhor, agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou. Peço ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesta noite e que possamos adorar o Senhor com a tua palavra e lembrar da fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas nós esperamos. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Bom, como eu falei, o tema é crer em meio ao caos. Crer em meio à adversidade. Crer em meio ao problema. Nós vemos aqui que Jesus obrigou os seus discípulos a embarcar. Por que eu entendo que Jesus obrigou os discípulos? Porque os discípulos gostavam de ficar perto do Senhor. Eles sentiam vontade de estar perto do Senhor. Jesus teve que falar com eles: eu quero é que vocês vão para a embarcação, porque eu vou despedir a multidão. Nós vemos no versículos anteriores que fala da multiplicação de peixes. Jesus teve tanto cuidado que ele mandou os discípulos fazerem algo, mas ficou para cuidar daquela multidão que estava ali. E Jesus fazendo isso, ele se retirou. E aqui eu quero parar com vocês. Jesus, por um momento, Jesus retirou-se para orar. Ele escolheu um lugar sozinho para adorar. Muitas pessoas vêm ao culto para orar, fazem orações em lugares públicos, mas o Senhor gosta de intimidade.
A Bíblia fala que é para nós entrarmos dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Deus que está em secreto. Que o Deus que está em secreto te recompensará. Então, ou seja, Deus quer que nós tenhamos os nossos momentos de intimidade. Quando eu quero ter intimidade com a minha esposa, eu entro no meu quarto e fecho a porta. Quando eu quero ter intimidade com a minha esposa, é assim. Quando nós temos que ter intimidade com o Senhor, nós temos que estar só. Muitas vezes nós temos que estar só. Se nós não fazemos isso, sabe o que Deus faz? Ele prepara um momento de solidão para você, porque Ele quer falar. Então, se você não está separando tempo para Jesus, para Deus ficar sozinho com você, Ele vai preparar para você ficar sozinho com Ele. E é melhor nós escolhermos ficar sozinho com Ele. Amém? Jesus retirou-se. O barco já estava a cerca de 5 a 6 quilômetros para dentro do mar, para dentro do rio lá do mar. E quando ele estava ali, a Bíblia fala que o vento era contrário, e ele açoitava a embarcação dos discípulos. Aí eu te pergunto, como que nós estamos fazendo a vontade de Jesus e ainda tem a adversidade do vento? Porque em meio à nossa vida cristã, por mais que nós estamos perto de Jesus, e quanto mais perto de Jesus, talvez mais forte a onda vem batendo. Mais perto do Senhor, mais forte a onda vem batendo. E aqueles discípulos estavam ali naquela embarcação, perdidos, atemorados e com medo. Quando o medo começa a atacar a gente, nós paramos de pensar. Isso é na mente da gente. Quando você tem muito medo, você já viu quando alguém vem te assaltar e você está com medo, você trava. Você pode ser quem for. A primeira reação é travar. Por quê? O medo nos impede de raciocinar. E aqueles discípulos, imagino eu, que estava correndo para um lado, para o outro do barco, tira a água daqui, tira a água de lá. E quando eles olham para o mar, já está tudo um caos, já está tudo um problema. Eles ainda veem alguém andando sobre as águas. Mas imagina, irmãos, Jesus está orando no monte, e os discípulos para lá e para cá, clamando a Jesus. Onde está Jesus? E eu imagino que na oração de Jesus, ele foi interrompido pelo clamor dos seus discípulos. E ele veio andando sobre o mar, e ele veio caminhando sobre o mar. Deixa eu falar uma coisa com você. Não importa o que você está passando, não importa a adversidade que você está passando, clame ao Senhor e Ele virá ao seu encontro. Não importa o Covid-19, não importa a economia, não importa o que está acontecendo, clame a Jesus e Ele mudará a sua história. E Ele mudará a sua história. E quando ele se aproximou, o medo dos discípulos ficaram maior ainda. Imagina você, irmão. Muitas pessoas criticam a atitude dos discípulos de Pedro, mas imagina você andando numa rua escura, chovendo, só para dar uma imagem para a gente. E começa a vir um homem andando em cima do muro, assim, porque é uma coisa diferente, né? Andar lá sobre o mar é uma coisa diferente. Só trazendo assim uma proximidade para que possamos entender. E você vê aquilo, você vai achar normal? Você vai achar normal, Marcos? Não é normal. Então aquilo que estava acontecendo era uma coisa fora do normal. Então era algo sobrenatural. E quando os discípulos viram aquilo, só teve uma exclamação: é um fantasma? E Jesus falou assim: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Aleluia. Não tenha medo, não temais. E eu quero atentar por duas palavras que Jesus falou. Tende bom ânimo e não temas. Quando ele falou assim, tende bom ânimo, quer dizer, alegrem-se, porque estou aqui. Quando Moisés estava para falar com o povo, Deus apresentou para ele, ele falou, com quem eu vou falar? Quem é? Ele fala, diga que o eu sou te enviou.
Jesus proclamou praticamente a mesma palavra que Deus falou com Moisés: eu sou. Só precisou dessa palavra: não tenha medo. Olha para você ver, irmão, em meio a todo problema e toda adversidade, Jesus falou assim: anime-se, porque eu cheguei. Anime-se, porque eu estou aqui. Não temas. Se você está aqui hoje, está passando por algum problema ou por alguma adversidade, você está em casa, está passando por algum problema ou alguma adversidade, não temas. Tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus está na sua vida. O Senhor Jesus está com você. E eu falo isso com alegria e propriedade, porque eu tenho passado por lutas, mas eu sei que o Jesus está comigo. E quando Pedro virou e falou assim: se és tu, manda-me ter contigo. Pedro não estava duvidando de Jesus. Ele não estava duvidando de Jesus. Ele queria uma palavra de afirmação de Jesus. E a palavra de afirmação de Jesus foi assim: vem. Pedro não titubeou. Será que é Jesus? Não. Pedro desceu e pisou na água. Pedro viveu o sobrenatural porque ele teve fé. A fé faz com que vivamos o sobrenatural de Deus. Porque se não for algo extraordinário, talvez você nem entenda que Jesus que fez. Quando há algo sobrenatural na sua vida, quando você tem uma conta para pagar e não tem dinheiro e aparece o dinheiro do nada, isso é algo sobrenatural. Quando você está passando por um lugar e Deus manda você virar daquele lugar, isso é algo sobrenatural. Irmãos, um dia eu estava numa empresa, mexendo numa máquina, e estava dando tudo errado na máquina. Falei: oh meu Deus do céu, esse trem está dando tudo errado aqui, o que eu vou fazer e tal, e tal, e tal. Acabei de arrumar a máquina, entrei no carro e vim embora. Estou vindo embora ali, perto do Viaduto das Almas, ali algumas pessoas devem conhecer, tem um restaurante. E o cara saiu do restaurante, entrou na contramão, entrou na minha frente, eu tive que frear o carro de uma vez, diminuir. Na hora que eu acelerei o carro de novo, tinha uma pessoa no meio da rua balançando uma blusa e uma carreta tombada na curva. Irmão, na hora, o motor da carreta estava funcionando ainda. Na hora que eu cheguei perto do lugar, o Espírito Santo falou assim: eu te dei livramento. Irmãos, foi assim, só quem passa sabe como é que é o sobrenatural. Só quem passa sabe como é que é. E eu falei: glória a Deus. Tá certo que eu vinha 60 por hora depois, né? Eu fiquei atemorizado por causa do acidente. A gente fica perplexo. Eu vi o cara do caminhão morrendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Só vive o sobrenatural quem tem fé. Se você não tiver fé, você vai ficar no barco assistindo quem tem fé, andando e fazendo o sobrenatural. Não adianta. Não adianta você falar assim: eu quero viver o sobrenatural e não querer passar por problema. Não é que eu gosto de passar pelo problema, mas o problema revela o sobrenatural de Deus. Porque se for algo que eu consigo fazer, não adianta. É Deus? Sim, porque o ar que nós respiramos é Deus que deu, o pulmão que nós temos é Deus que deu, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, foi Deus que fez. Mas quando sai do nosso alcance e vira um sobrenatural, aí é diferente. O sobrenatural é quando uma pessoa quer comprar um apartamento e não tem condições nenhuma de comprar um apartamento e sai um negócio totalmente diferente do padrão normal e a pessoa conquista o apartamento. Isso é o sobrenatural de Deus. E Pedro viveu o sobrenatural de Deus porque ele teve fé de pisar nas águas. Só que Pedro, andando sobre as águas, vendo Jesus, a Bíblia nos fala que ele começou a olhar para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele viu a adversidade e o problema. Novamente, o mesmo problema que estava com eles no barco, passou a ir com ele no mar. E a Bíblia nos fala que Pedro começou a afundar. Irmãos, Pedro era pescador. Pedro sabe nadar, irmão. Quantas vezes Pedro já pulou do barco, com o barco afundando? Quantas vezes Pedro nadou, mas ele estava de frente
ao Senhor Todo-Poderoso. Ele estava vivendo o sobrenatural. E quando o medo atacou ele novamente, ele só teve olhos para o Senhor. E quando ele começou a afogar, ele estendeu a mão e falou: salva-me. E a Bíblia fala, na minha versão, que Jesus prontamente o ajudou. Quando Jesus pegou ele, irmão, olha o ápice do texto aqui que nós estamos lendo. Jesus anda com Pedro em meio ao problema, em meio à adversidade, em meio ao caos. A Bíblia não fala que o vento cessou quando Jesus levantou Pedro da água. A Bíblia fala que o vento cessou quando Jesus subiu no barco. Então o caminho de Jesus da água até no barco foi com Pedro, a adversidade, o problema que estava gerado naquele lugar. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa com você. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus caminha com você sobre essa adversidade. Isso eu tenho certeza, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos problema e adversidade, nós temos certeza que o Senhor está conosco. E eu tenho vivido isso na pele, meu irmão. Dói demais. Sofrer é ruim demais, irmão. Mas quando Jesus está com você, você caminha em meio à adversidade. Quando o salmista falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A Bíblia fala: se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, ali o Senhor vai estar. Se você fizer no mais alto monte, ali o Senhor vai estar. Então, meu irmão, se está com Deus, deixa a maré bater no barco em você, meu irmão. O Deus que você serve é poderosíssimo para fazer. Nós temos ali o Davi. Davi e a Daniele, eles viveram o sobrenatural, sim ou não, Davi? O sobrenatural de Deus, meu irmão. Por quê? Pela fé. O texto nos mostra tudo o que se passa em uma só palavra: fé. Fé para viver o sobrenatural de Deus. Fé para viver a potencialidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu sou homem, casado, pai de filhos. Mas o que te empodera a ser homem é a dificuldade. O que te ensina a ser homem é a dificuldade. O que te dá amadurecimento cristão é a dificuldade. É isso que nos ensina, nos dá sustância, como diz os antigos. É isso que nos dá força na perna. Carregar peso faz criar força na perna, força nos braços. Então, meu irmão, se você estiver passando por luta e diversidade e ficar no barco, ah Jesus, ah Jesus, ah Jesus, e não pisar na água, não vai adiantar nada. Você não vai viver o sobrenatural dentro do barco, meu irmão. O barco parecia que era muito bom, parecia que era muito tranquilo, mas a onda ia derrubar aquele barco. Quando Pedro desceu e pisou nas águas, chamou a atenção de Jesus. E mesmo Jesus ter virado para ele e falado assim: homem de pequena fé ou de pouca fé, Jesus não falou que Pedro não tinha fé. Jesus falou que ele teve pouca fé. E a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte: erga-te ao mar, e ele vai erguer. Então, meu irmão, eu estou aqui para te dizer: eu não quero saber de problema no Brasil, eu não quero saber de Covid-19, eu quero saber que eu sirvo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero saber disso, meu irmão. Eu quero saber daquele... Glória a Deus. Eu quero saber que Ele faz eu viver sobrenatural. Eu sei, meu irmão, que eu posso estar passando em meia luta e adversidade, mas eu sei que o Deus do sobrenatural está do meu lado. E eu sei que eu vou viver o sobrenatural, meu irmão. E o maior sobrenatural de todos os tempos vai ser quando Jesus chegar nas nuvens e chamar a sua igreja. Oh, aleluia! Isso é para dar um aleluia bem forte, meu irmão. O maior do sobrenatural é quando Jesus chegar e chamar o seu nome. Isso é o sobrenatural de Deus. Sabe por quê, meu irmão?
Paulo falou assim, essa leve e momentânea tribulação pela qual eu estou passando. Irmão, o homem estava preso, estava sendo açoitado, estava sofrendo. E ele falou assim, essa leve e momentânea tribulação pela qual eu estou passando, não pode se comparar com a glória. Sabe, meu irmão, nós temos um problema nessa nova geração nossa. A geração nossa é a geração do mimimi, é a geração do coitadinho. Não, meu irmão. Carne dura que aguenta pancada. É carne dura que aguenta pancada, irmão. Você pega os mais velhos na fé e vai sentar com eles para eles contar a história deles, meu irmão. Não tinha banco com almofada, não tinha som bonito, era uma caixinha mais ou menos, e os homens estavam lá pregando o evangelho de Cristo Jesus. E gente aceitando Jesus, meu irmão. Eu estudei um pouco sobre os mártires, eu estava lendo um livro que fala dos mártires, um deles. E ele fala assim, um soldado, quando estava levando o cara para matar ele, porque ele falava de Jesus, ele começou a pregar para esse soldado, sendo levado para a morte. E o soldado, pastor Anjo, converteu ao Senhor, levando o cara para a morte, sabendo que ele ia ir para a fila também. Por quê? Porque aquele que estava indo na meia adversidade, o problema, estava um do lado dele, chamado Jesus, que estava pregando para aquele homem. E ele viveu o sobrenatural, meu irmão. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca andei na fila da morte. Mas eu sei que alguém pregar para alguém indo para a morte, e o cara aceitar Jesus, sabendo que vai para a morte também, isso é viver o sobrenatural. Isso é viver o poder de Deus na terra, meu irmão. Senão a gente vai ser só mais um ambulante que vai passar por aqui. E eu não quero ser assim. E eu não quero que você seja assim. Eu quero que você esteja casca para poder suportar. Para quando você chegar na fila lá e o Senhor falar o seu nome que está escrito no livro da vida. E Ele falar com você assim. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, meu irmão, é você poder ouvir isso e você sentar, imagina comigo, rapidamente, você sentando junto com Paulo, com João, com Estevão, na mesa, e eles contando a história deles, pastor. Oh, glória! Paulo falando assim, sabe quando eu estava sendo açoitado com Paulo e Silas? A Bíblia não relatou não, mas lá do meu lado eu vi o anjo do Senhor. Quando você sentar com os outros que serviram ao Senhor, cada um vai contar uma história positiva. Estevão vai falar assim, quando eu olhei para o céu, eu vi Jesus. Você vai ouvir ele falando com você. E qual a história que você vai contar quando você estiver lá? Oh, glória a Deus! Qual a história que nós vamos contar lá? Ou você vai ficar sentado na mesa só ouvindo a história das pessoas? Eu não estou fazendo apologia ao problema, meu irmão. Pelo contrário, eu estou fazendo apologia ao seu joelho ficar duro. Já viu, meu irmão, quando aqui assim fica duro, ó? De tanto ficar ajoelhado. Sabe? O Marcos toca violão. Para você tocar o violão bem, os dedos teve que criar calo, não teve? O joelho da gente também tem que criar calo de oração, irmão. É isso que eu tenho para falar para nós. Porque a fé vem aguçada. A fé, nós vamos ter só se nós lermos esse livro aqui, ó. Só ele vai trazer fé para você. Coach não vai trazer fé para você. Psicólogo não vai trazer fé para você. E até, deixa eu só abrir um parênteses e acabar rápido. Os coaches usam isso aqui, tá? Tá tudo aqui, ó. Até um que eu sigo, eu não deixo de seguir não, irmão, porque tem umas palavras legais pra gente. Até um que eu sigo, ele é budista. Todo o ensinamento que ele dá bate com a palavra. Todos. Então, meu irmão, siga aquela que vai te ensinar o caminho. Siga aquela que vai te encher de fé. Sabe por quê? Quando você estiver passando por problema e por adversidade, você vai ler assim, o salmista dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você vai ouvir aqui falando assim, pelo mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você vai olhar aqui, um homem sendo apedrejado, sendo tacado no chão, nu,
e ele olhar para o céu e falar assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Senhor em pé. Em pé, ele tirou Jesus da cadeira onde ele estava e ele assistiu de pé, Estevão. E eu quero te falar uma coisa: não tem problema que Deus não possa resolver. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Ah, Richard, você está falando isso, mas você não tem medo? Não tem. Mas toda vez que eu tenho medo, eu lembro: existe um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado por esse dia. Eu quero te louvar e te engrandecer. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor acrescente a nossa fé. Eu quero clamar ao Senhor que se tiver alguém aqui nessa noite, ou alguém em casa, que está passando por um problema muito grande, e já pensou até em tirar a vida por causa desse problema, eu convido essa pessoa a voltar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que tem todo o poder, que retém toda a força nas tuas mãos, que não tem problema nenhum que o Senhor não possa resolver, não tem adversidade nenhuma que o Senhor não possa resolver. O Senhor é santo e poderoso, e todo aquele que clamar será ouvido. Em nome de Jesus eu quero declarar nesta noite que a fé do Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa vir sobre o Brasil, possa vir sobre Minas Gerais, possa vir pelo Belo Horizonte, nos estados, nas cidades, em nome de Jesus, ó Pai, e que nós possamos, como cristãos, ajoelhar e clamar ao Senhor por misericórdia, mas louvar o Senhor Todo-Poderoso, porque nada sai do teu controle, nada sai da tua mão. O Senhor retém todo o controle nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar e agradecer o Senhor e clamar a Ti: tem misericórdia de nós, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e em breve Ele se levantará. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Graça e paz, amém? Boa palavra que acabamos de ouvir. Incrível que pareça, hoje Deus, em todos os cultos, Ele falou sobre fé. Deus está trabalhando a nossa fé. Por que será isso? Não é? Deus não é um Deus do acaso. Deus, Ele não vê as coisas apenas que aconteceram, mas Ele sabe o que poderá acontecer amanhã, ou daqui 1000 anos. Deus está nos preparando para, de fato, vencer inimigos maiores. É preciso de uma fé recalcada, uma fé com base única na palavra de Deus. Que Deus te abençoe o Richardson, evangelista, abençoe a sua semana, você que está aqui no templo, e você que está aí no seu aconchego, na sua residência. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de uma experiência mais profunda, quem sabe com o sobrenatural, como ouvimos aqui. O que é uma coisa sobrenatural? É que está acima daquilo que é comum, aquilo que é natural. Deus é o Deus sobrenatural. Deus é o Deus, se for necessário, Ele ainda fará chover pães do céu. Se for necessário, Ele fará sair água cristalina de uma rocha. Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, aliás, ontem, hoje e para sempre. Confie nele, descanse nele. Eu acredito, eu estava falando na porta da igreja ali com alguns irmãos, sobre a questão do idoso, que não pode sair, né? A maioria dos idosos estão mesmo em casa, e até mesmo procurar um hospital, está ficando difícil, não é? A própria Secretaria de Saúde, ela luta para que as pessoas
não vão ao hospital. Por isso que pedem aí o isolamento, com mais critério, isolamento social. Esse é o momento, me faz lembrar no interior, onde não tinha médico, onde não tinha um hospital, onde não tinha um posto de saúde, e aquele pai de família vendo seu filho quase morrendo, e não tinha outra coisa a fazer, a não ser apelar para Deus, invocar o Senhor. É verdade, Richard, as adversidades, elas nos fazem nos despertar e sair do nosso aconchego, do nosso barco, rumo a uma atitude de fé e de conquista. É verdade. Então, eu quero orar, nesta minha oração final, eu quero abençoar aqui nossos vizinhos, ali o São José, a sua esposa foi sepultada hoje à tarde. Eu creio que foi sepultada à tarde. Nós não podemos acompanhar pelo fato de não estar acontecendo velórios, não é? Sempre a presença de alguém da família, inclusive o pai da Fran também foi sepultado, né, Fran? Essa semana nós ficamos sabendo, mandei uma mensagem para a Fran, Deus com certeza consolou você. Então eu quero orar pelo Sr. José e pela família, pelo Renato. O Renato é filho da dona Miriam, nosso amigo. Que Deus abençoe eles, que os console. A dona Miriam, ao longo dos anos, vem enfrentando enfermidades, não é? E agora Deus a levou para si. Então eu quero colocar também toda a sua família. Se tiver alguém lá precisando de um milagre, o Deus do Richardson, que acabou de pregar, o Deus de Pedro, é o nosso Deus. Amém? Pai celestial, Pai bendito, nós queremos, no teu nome santo, esse nome que realmente é o nome que está acima de todos os nomes, que se nomeiam no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Nós declaramos uma bênção sobre a família da dona Miriam, que partiu para a eternidade. Então venha consolar o seu esposo, seus filhos, nora, genros e netos. Sejam abençoados, que sejam consolados com a presença do Senhor. Eu oro por todos aqui nesta casa, por aqueles que estão enfermos, ou que tem alguém internado, ou alguém em casa acamado, que o Espírito do Senhor venha trazer vigor, venha trazer saúde na vida de todos eles. Nos dê uma semana de bênção. Na quarta-feira estaremos aqui de volta, na sexta-feira, no sábado e domingo por 4 vezes, sendo este o quarto culto deste domingo. Obrigado. E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo, permaneça com todos vocês, com vocês aí na sua casa, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração, vá em paz, em nome de Jesus. Amém.